Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória ao Senhor. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orai para não cairdes em tentação. Então, afastou-se dali a distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se com gotas de sangue que caíam no chão. Levantou-se da oração. Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Palavra da salvação. Podem assentar. Coloque essa palavra de Deus no seu peito, meu amado irmão, sentados lá no seu lugar, de olhos fechados. Eu te convido a deixar a palavra de Deus te tocar. E diga assim comigo: Jesus, eu creio que o Senhor está vivo. Eu creio que o Senhor está vivo. E que esta palavra é para mim. E ela tem poder de mudar a minha vida. Pelo poder do seu nome. E pela graça do teu Espírito que age em mim. Eu tomo posse desta palavra e de toda mudança que ela fará em mim. Meus amados irmãos, deixem a palavra aberta. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. E nós lemos nessa noite um trecho do Evangelho que já vai nos dizendo do fim da vida pública de Jesus. Depois de tantas curas, depois de tantos milagres, Jesus chega ao ápice da sua missão, que não era simplesmente curar, que não era simplesmente fazer milagres. O ápice da missão de Jesus é a salvação. E Jesus então caminha muito mais do que para o Monte das Oliveiras. Jesus caminha para cumprir na sua vida e na minha o plano de amor de Deus Pai. E o plano de amor de Deus Pai para a minha vida e para a sua vida consiste na nossa salvação. Muito mais do que nascer para ser curado, nós nascemos para a salvação. Nós nascemos para a glória de Deus. E só glorifica a Deus aquele que tem posse da salvação na sua vida. Então, meu amado, eu já digo para você que essa palavra te arranque de onde você se encontra e te ponha plenamente na vontade de Deus. Se você está na vontade de Deus, glória a Deus por isso. Se você ainda está como que cambaleando para um lado e para o outro, deixe nessa noite o poder da palavra de Deus te colocar em ordem de batalha. E nós nos colocamos em ordem de batalha assim como Jesus, entrando em oração. Nós vimos aqui neste Evangelho que Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. Jesus não desce, porque para cumprir a vontade de Deus nós não descemos, nós subimos. Porque é do alto que vem a nossa salvação. É do alto que vem a nossa resposta. Então, para ir ao encontro de Deus, nós subimos. E Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. O que é mais fácil? Descer ou subir? É sempre mais fácil descer. Mas Jesus nunca
Jesus sobe, porque subida é sacrifício. Subida é largar aquilo que me pesa e caminhar na graça. Subida é ir ao encontro de Deus, ainda que doa. Mas quando Jesus sobe, Ele vai ao encontro da vontade do Pai. Não simplesmente para a vida dele, mas para a sua vida, meu amado irmão. Jesus sobe ao encontro da vontade do Pai para a sua vida. E nessa noite, esse mesmo Jesus, palavra viva, verbo encarnado, vem nos recordar isso, de que Ele sobe ao Monte das Oliveiras. E esse Monte das Oliveiras era o lugar de oração de Jesus, um dos. E nada é coincidência, tudo é providência. Justamente das oliveiras, o monte, o lugar em que se encontravam os pés daquela fruta que dá o azeite, que é a azeitona. E ali nas oliveiras, ali junto daquela fonte de azeite, a lâmpada de Jesus se mantém acesa, porque ali ele encontra combustível para a sua vida, que é a oração. E nós não precisamos de azeite para que as nossas lâmpadas fiquem acesas. Nós precisamos de oração. Nós precisamos da unção do Espírito em nós, que é o azeite mais poderoso da face da terra. Então ali, Jesus, ele ora, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Olha no versículo 37. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os transgressores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Ou seja, Jesus não subiu ao Monte das Oliveiras por não saber o que estava para acontecer. Jesus sabia de que a sua hora chegava, de que a hora da sua paixão se aproximava. E ali Jesus sobe com coragem. E ele leva consigo os discípulos. Quando ele vai chegando mais perto do lugar da oração, em um outro evangelho diz que ele separa e leva consigo Pedro, Tiago e João. E ali Jesus dá uma ordem aos discípulos. Vejamos o versículo 40. Orai para não cairdes em tentação. Orai. Jesus chama os discípulos e os coloca e os convida à oração. Porém, aqueles discípulos não sabiam o que estava para acontecer, porque eles ainda estavam lerdos, como que adormecidos. E eles não oram. Aqueles homens, ao invés de orar, diz na palavra que eles dormiram, porque eles estavam tristes. Eles deviam estar cansados. Então eles dormiram. Nada parecido conosco, né, gente? O que nós fazemos quando nós estamos cansados? O que nós fazemos quando nós estamos tristes? Não vamos responder, vamos só pensar por enquanto. Mas Jesus tem uma atitude diferente. Jesus tinha o conhecimento do que estava para acontecer. Então Jesus não simplesmente fica sentado numa oraçãozinha mais ou menos. Diz na palavra que Jesus se prostra. Ele põe o rosto por terra e ele ora ao Pai. Jesus, gente, naquele momento começa a sentir agonia. Ali era o homem, Cristo Jesus, 100% homem, carne como a minha carne, carne como a sua carne, exceto o pecado. Mas ali era o homem Jesus que estava em agonia. Ali era a carne de Jesus que gritava.
Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus ali mostra já o poder da oração. Ele não diz, faça a minha vontade, mas ele diz ao Pai, faça a sua vontade. Jesus já nos ensina que não há pecado em nós dizermos para o Pai das nossas dores. O grande pecado é nós exigirmos do Pai que a nossa vontade seja feita. Então Jesus diz ao Pai que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai, meu amado, foi feita, a sua salvação. Pensemos naquele instante, Jesus ali no Monte das Oliveiras, ele havia subido com seus discípulos, ele separa 3, aqueles mais íntimos do seu coração, ele leva consigo. Quando Jesus volta a olhar, aqueles homens estavam adormecidos, ou seja, não posso mais contar com meus amigos. Ele ora ao Pai e ele sabia a resposta do Pai: a minha vontade será feita. E eles começam a suar sangue. E naquele instante, meu amado, eu digo para você, Jesus pensava em você. Jesus via você naquele monte. E ele dizia, sim, Pai, vale a pena morrer por ele. Sim, Pai, eu aceito a paixão, porque se o Senhor o ama, eu também o amo. Sim, Pai, vale a pena cada gota do meu sangue, por amor a esse que também é amado por mim. Então, meu amado, naquele instante, Jesus via você. Jesus sabia que a sua agonia não era em vão. Ele dizia ao Pai, eu aceito, eu sofro, porque sofrendo eu irei salvar aquele que o Senhor ama e que eu também já sei amar. E naquele instante Jesus se rende inteiramente à vontade do Pai. E nós aprendemos pelo menos 4 coisas com Jesus nesta agonia. Primeiro, a conformidade com o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? A sua salvação. Jesus diz que seja feita a sua vontade. Segundo, nós aprendemos com Jesus que na oração nós encontramos força. A palavra diz que naquele instante Jesus orava e um anjo o consolava, um anjo o fortalecia. Terceiro, na oração Jesus mostrou que nós encontramos perseverança, raça, insistência. Diz que quando Jesus sentiu que a sua agonia piorava, ele orava com mais força, com mais intensidade. Isso é perseverança. Quarto, nós aprendemos com Jesus que na oração nós encontramos coragem para consolar aqueles que estão fracos, porque na agonia Jesus orou e ao se levantar ele chegou até os discípulos e disse, coragem, orem para não caírem em tentação. Pelo menos 4 coisas nós aprendemos. Primeiro, conformidade com a vontade do Pai. Segundo, força, que a oração nos dá força. Terceiro, a oração nos dá perseverança. E quarto, coragem para animar os que estão fracos, para animar os que estão tristes. Mas, meus amados, essa palavra hoje ela é para a sua vida, ela é para a minha
na oração que nós descobrimos qual é a vontade de Deus. Na dor, Viviane, na agonia, muitas vezes sim. Já nos ensinava o Padre Fábio de Mello há muitos anos atrás que ostra feliz não produz pérola. Talvez nós permitimos que Deus nos toque e nos faça produzir pérola na dor, no sofrimento, na agonia. Eu te pergunto, meu amado, como você se encontra hoje? Como Jesus ou como aqueles discípulos? Você vê a obra de Maria nessa noite, a esse monte das oliveiras, desinformado como os discípulos, sem saber o que está para acontecer, triste, cansado, abatido, sem coragem de orar? Ou você vê como Jesus, eu sei que algo está para acontecer, eu estou disposto a dar a minha vida para a salvação acontecer, eu estou disposto a viver a vontade do Pai. Bendito seja Deus pela sua vida. Ainda que você tenha chegado como os discípulos aqui, mas pela força da oração, a nossa vida é transformada. A partir do momento que nós dissermos sim, eu quero, nós podemos tomar coragem e ânimo, porque Jesus orou também por nós naquele momento. E é para nós que Ele diz hoje: coragem, ore, vigie. Mas nós só seremos capazes de vigiar se nós orarmos. Um homem que não ora, ele não é vigilante. Uma mulher que não ora não é uma mulher vigilante. Um jovem que não ora não é um jovem vigilante. Então nós queremos ser vigilantes. Se nós não queremos ser mais pegos de surpresa, tenhamos uma vida de oração. Como orar, Viviane? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na hora de levantar e de dormir? Eu digo para você, quem reza de qualquer jeito é qualquer coisa nessa vida. Não que o sinal da cruz não tenha poder, ele tem poder, mas eu faço o sinal da cruz para iniciar a minha oração. Na hora que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor fica esperando o que mais? Aí eu durmo também, porque eu estou cansado, porque eu estou triste. Meus amados, eu não imaginava que Deus iria nos dar essa palavra para pregar tão perto. E eu lembrei de poucos dias atrás, deve ter um mês e pouco, na comunidade, que eu dizia para os meninos: o que nós fazemos quando nós estamos cansados? Eu fiz essa pergunta na comunidade. Nós dormimos. Quando na verdade, quando nós estamos cansados, nós deveríamos orar. Porque o cansaço que nós sentimos nesses tempos, eu digo profeticamente, não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual, é um cansaço de combate, porque nós somos combatentes. E hoje, no Obra de Maria, eu sei que não tem ninguém aqui iniciante na caminhada. Nós vivemos um tempo de combate espiritual. É daí que advém tanto cansaço. Não adianta deitar, não adianta ficar quieto dentro de casa, não adianta dormir horas e horas que o cansaço não vai passar. Porque esse cansaço ele passa na oração, ele passa no consolo de Deus Pai, ele passa na força da comunhão eucarística, ele passa no fogo do Espírito Santo na nossa alma. É assim que nós cristãos descansamos na graça de Deus. Jesus descansou na cruz por amor a nós, e nós nos damos o luxo de querer descansar numa cama macia e com coberta quente, quando nós deveríamos descansar com o rosto por terra em oração. E o mais Ele fará. O descanso Ele dará.
Santa Teresa d'Ávila, meus amados, ela diz para nós, eu já disse isso há pouco tempo, mas o Senhor me lembrou novamente quando eu preparava essa pregação, é para dizer: se nós abandonarmos a oração, nós iremos para o inferno sem precisar do auxílio dos demônios. Nós mesmos caminharemos com as nossas pernas, porque é a carne que nos leva para o pecado e para a morte. Essa carne, ela precisa ser alimentada com oração, para não se deixar viver na concupiscência. Às vezes, meus amados, nós, homens espirituais, precisamos ficar atentos. Nós pensamos que concupiscência é só viver uma vida sexual desregrada, que concupiscência é só ficar para lá e para cá fazendo coisas erradas, indo a lugares que nós não devemos. Mas nós somos tentados e enganados que a maior concupiscência que um homem que já conhece Deus experimenta é a concupiscência de fazer a sua vontade. E muitas vezes é de fazer a vontade de deixar de orar, de combater. Os tempos são maus, meus amados. O combate é árduo, mas nós temos por nosso Senhor, aquele que mesmo na agonia ele venceu, porque ele se rendeu à vontade do Pai. E a vontade do Pai é a nossa cura, é a nossa salvação na oração, é a nossa entrega a Deus, esse Deus que quando nós entramos em comunhão com Ele, Ele nos põe em estado de vigilância. Vigiemos não a vida do outro, mas a nossa própria vida. Vigiemos sobre as nossas próprias ações e reações. Os discípulos, eles dormiram de tristeza, nos diz na palavra de Deus. E às vezes, infelizmente, às vezes não, nós temos visto uma geração doente, triste. E às vezes a fuga vai para o remédio, a fuga vai para o sexo desregrado, a fuga para a tristeza vai para o vício de drogas, de álcool, de prostituição, de comida. E nós deixamos de lado a oração, que é a única coisa que nos restabelece. Se nós comprássemos menos remédio e fizéssemos mais adoração ao Santíssimo, nós seríamos mais curados. Se nós deixássemos mais a nossa cama e comungássemos mais o corpo de Jesus Cristo, nós seríamos mais curados e descansados. E a grande maturidade espiritual é o que a igreja nos ensina. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para nos colocarmos na vontade de Deus. É isso que consiste a maturidade espiritual. O homem que ainda não é maduro espiritualmente, ele vive fazendo pirraça com Deus. Eu não oro mais porque o que eu quero não acontece. Não. Os grandes santos da igreja, eles não viram a sua vontade cumprida. Aqui nessa terra, não. Mas eles viram a vontade de Deus cumprida em suas vidas. E isso é o que espera o homem de oração, a mulher de oração. Que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E meus amados, o que nos coloca por terra, o que nos faz ficar tão caídos, são os pesos que estão em nós. Peso do pecado. E esse pecado tem vários nomes: preguiça, falta de confissão. O homem que se encontra em intimidade com Deus na oração, ele
os sacramentos. Todos os sacramentos. A reconciliação, que é aquele sacramento que tira de nós a roupa suja e nos reveste de Cristo Jesus. A comunhão, que é o sacramento que fortalece a nossa alma. O homem que comunga, meus amados, o homem que adora o Senhor, ele não cai na tentação de dizer: eu estou pecando porque a carne é fraca. Esses dias eu vi uma coisa: fraca é a desculpa que continua a mesma. O homem de oração não é pego de surpresa. Ele é surpreendido somente pelo Espírito Santo. O Espírito nos coloca em vigilância, em atenção. E eu quero fazer um alerta para todos. Cuidado com essas orações que são propostas. Orações mágicas. Faça tal oração e os seus problemas todos se resolverão. Vá 3 vezes a tal lugar e você será curado. Cuidado. Isso não é oração. Isso é jogar purpurina em cima da ferida do pecado. Por cima tem brilho, mas embaixo tem carne morta e podre. Jesus não nos ensinou uma oração mágica. Jesus nos ensinou a subida, o sacrifício, o despojamento de mim, o abandono à vontade do Pai. Você quer viver como qualquer coisa? Você quer viver como qualquer coisa? Não. Então não ore como qualquer um. Oremos como Jesus, o nosso Senhor. Ele é o mestre da oração. E Deus seja louvado pela obra de Maria nessa noite, por essa palavra inspirada para